Olá pessoas, eu sou a Graciele Pessoa e hoje eu tô aqui na casa da Mica e eu vim gravar um vídeo com a Mica, com a Carol e com a Camila e a gente ficou pensando sobre o que falar. Então a gente bolou algumas perguntas pra falar pra vocês sobre a nossa vida cristã, assim, porque a gente quer mostrar que nada é perfeito, que nós não somos perfeitas e a gente tá aqui pra falar um pouco sobre as coisas que a gente passa. Então a gente fez algumas perguntinhas. Tá, então a primeira perguntinha aqui é: qual a reação da sua família quando você se converteu? Porque todas nós tivemos uma vida por aí, perdida, na vibe, antes de conhecer Jesus. E quando a gente conheceu Jesus, todas já éramos... Quantos anos você tinha? Fazem 4 anos. Ah, caguei com o vídeo. 17. Eu tinha 16. 12. 18. Bebê. É. Tá. Então, qual foi a reação da família quando vocês resolveram chegar e falar: Tô na igreja. Me converti. Tô na igreja. E agora? Camila. Vai lá. Eu comecei a frequentar a igreja. Os meus pais não... Meu pai, na verdade, não me apoiou muito, né? Por ele ser de outra religião e a minha família toda ser dessa religião. Mas a minha mãe, ela já frequentava uma igreja e já sabia como era. E no começo, assim, meu pai levou como só um momento de eu frequentar a igreja, né? Tipo, de eu estar conhecendo. Mas ele sempre vinha com umas piadinhas, umas brincadeiras, assim. E até que um certo momento eu falei pra eles que eu queria me batizar. E aí complica. Aí foi o momento que meu pai falou que se eu fosse me batizar, ele não aceitava e seria tudo contra. Mas no começo minha mãe me apoiou, mas ao mesmo tempo tava sendo, como eu posso dizer, rígida pelo fato do meu pai não apoiar. Ela não queria, tipo, ir contra o teu pai. Isso, ela não queria ir contra ele. Aí eu fiquei num tempo, tive um encontro com Deus, conheci pessoas pra me auxiliarem. E eu decidi me batizar. E foi um momento que... E antes disso, meu pai foi se adaptando, né? De eu frequentar a igreja, frequentar o Reset e tudo. Conhecer os meus amigos da igreja, ele foi se adaptando. Não completamente, assim, mas... No momento que eu disse que eu gostaria de me batizar, ele só fez uma pergunta. Se realmente eu queria isso pra minha vida, como seria, né? E disse que a decisão seria minha. Que por ele não seria isso, mas no fim ele apoiou. E hoje, depois de 2 anos, ele me compreende, né? Ele entendeu, basicamente. Hoje a gente percebe as mudanças que vai tendo na vida dele, né? Ele me pergunta as coisas, ele é interessado. E foi isso. No começo foi bem difícil, mas agora... E é algo muito importante que a gente não deve esquecer, não deve desistir realmente, né? Sim. Que a parte mais difícil que pega pra gente é a nossa família. Então, quando a gente tem uma decisão a tomar, se vir a família contra a gente dá aquele... A gente fica na dúvida. Na dúvida. E mesmo assim, se for algo que... Trazendo pra vida cristã, é algo que vai te acrescentar, que vai te edificar. Então, não desistir. Não ir contra a família, mas também não desistir de seguir a Cristo e eu acho que uma coisa importante que a Camila falou foi que ela conheceu pessoas dentro da igreja que ajudaram ela, né? Sim. Tipo, pessoas assim que aconselham e que... amizades mesmo. No meu caso foi até um pouco mais fácil, porque quando eu tinha 12 anos foi quando eu me converti. E a minha mãe até frequentava a igreja junto comigo e tal, meu pai nem tanto. E aí eu fiquei uns anos, mas quando eu vim morar em Tubarão, eu acabei me afastando da igreja, porque eu não tinha amigos aqui, não conhecia ninguém, e aí foi tudo muito difícil e eu acabei me afastando. Fiquei 1 ano fora da igreja e quando eu voltei, a minha mãe voltou junto comigo. Então foi tudo muito mais fácil, né? Ter alguém da família junto contigo na caminhada, tava me ajudando, eu ajudava ela. Então, nessa questão foi tudo muito mais fácil, assim. E todo mundo sempre aceitou muito de boa e minha mãe também sempre frequentou a igreja, então pra ela foi muito bom me ter dentro da igreja. Eu acho que lá em casa foi tranquilo até. Acho que ninguém nunca se opôs, assim, sabe? Eu lembro só que uma avó minha falou: pra que se batizar? Ela já se batizou quando ela era bebê. Eu acho que o batismo é algo que marca, que pega, assim, né? Porque daí não é só
ir numa igreja diferente, é realmente viver uma vida diferente, né? Sim. Tá, e vocês sofreram algum tipo de preconceito por tomarem essa decisão? Sim. Não, foi mais aquela questão dos amigos, né, das pessoas próximas. Eu tive amigo que falou pra mim assim, tu não vai durar um mês isso daí. Mas logo tu, duvido. Então, é mais essa coisa, tipo assim, das pessoas acharem todo esse mundo muito careta e achar que a gente não vai durar e que não é legal. E a maioria das pessoas se afastaram de mim. Não foi nem eu que quis me afastar dos meus amigos, a maioria se afastou de mim porque achou que eu ia mudar em relação a eles, que eu ia começar a falar que todo mundo vai pro inferno. A gente pode falar isso? Pode. Essas coisas. E que eu ia achar tudo chato, que eu ia ficar julgando todo mundo, mas na verdade não é isso, né? Não é isso que a gente quer passar, não é essa a nossa mensagem. Mas é a mentalidade que muitas pessoas têm, então acaba que os nossos próprios amigos mesmo que se afastam um pouco da gente por ter esse preconceito de achar que a gente vai mudar a nossa mentalidade e virar pessoas que julgam os outros. Então foi mais isso. Eu pensava isso antes de me converter, assim. Me Não, convidavam pra ir na igreja e eu falava, não, isso é coisa de louco. Real. mesmo. E eu acho que quando eu me converti, assim, eu acabei me afastando um pouco das pessoas, não por, tipo, achar que eu era melhor ou que elas eram, mas porque eu não soube lidar com a situação, sabe? Foi um momento em que eu tava mudando dentro de mim e eu não soube lidar com o meio externo. Então eu acabei me afastando e eu me arrependo muito disso. Aí eu também acabei me afastando um tempo e quando eu voltei, uma coisa que eu tentei fazer foi justamente não deixar de ter amizade com as pessoas que eu tinha só porque elas pensavam diferente de mim, porque não tem o porquê, né? Aí eu acho que eu também sofri um pouquinho de preconceito assim nessa primeira mudança, mas eu acho que eu também causei isso, sabe? As minhas atitudes causaram isso também. No meu caso, eu não sei se foi por escolha minha ou por eu não saber também lidar, mas eu me afastei também de um grupo de pessoas porque as ideias não estavam batendo mais e pelo fato de eu não querer empurrar a Deus na vida delas, o relacionamento com o Espírito Santo na vida delas, eu decidi me afastar para não ser algo realmente monótono, sabe? Aquela coisa que tu vai se converter, tu vai... Então eu decidi me afastar e mostrar a minha mudança, sabe? Minha mudança realmente na vida deles. E hoje, sempre que acontece algum problema lá, eles vêm, Mica, ora por mim, Mica, faz isso por mim. Porque eu me mostrei a diferença, eu fui a diferença pra eles. Eles falam assim, né? Porque tu tá bem com Deus, então ora por mim. Ora por mim que a tua oração chega direto. Mas a oração de todo mundo chega, gente. É só conversar aí que ele tá de ouvidos. Então eu não tive muito preconceito, assim. Na verdade, quando eu me converti, pessoas que eu pensava que eram meus amigos, bomba ninja, como diz a amiga, sumiram. E realmente quem era meu amigo, que eu tinha uma amizade lá no meu tempo de loucura, assim, prevaleceram, né? E elas mesmas falam que elas viram que eu mudei muito. E até realmente quem não acredita muito nisso de Deus, diz pra mim que eu sou muito melhor hoje do que eu era antes, como pessoa, sabe? E essas pessoas, independente do que elas acreditam ou não, elas estão do meu lado, sabe? Às vezes ela pergunta, tira alguma dúvida. Claro que às vezes existe aquela zoadinha básica ali, né? A Camila é crente, ela não faz isso. É coisa de crente. A Camila é crente, não sei, agora a Camila é crente, mas eles entendem meu lado, sabe? Eles entendem a minha escolha. Eles aceitaram a minha escolha e acabaram estando aí comigo, né? Me converti, agora não posso isso, não posso aquilo outro. É uma dúvida, né, que surge. Na verdade, eu penso até que é um pouco de religiosidade, assim, né, de regras, porque eu acredito que Jesus não é um conjunto de regras, ele é uma pessoa que a gente se relaciona e aí a gente acaba entendendo a partir do relacionamento com ele o que agrada e o que não agrada a ele, mas eu não sou proibida de fazer as coisas, né? E aí as pessoas olham pra gente e virou careta, não faz mais nada. O que vocês pensam sobre? É porque existem instituições, igrejas no caso, que têm as próprias regras. Que vão além, acho que um pouco do que a Bíblia fala e querem impor às pessoas que frequentam tal lugar a dizer o que pode ou não pode fazer. Mas a gente, como discípula de Cristo, a gente segue o que Cristo disse pra gente fazer. Então, a partir do nosso relacionamento com Ele, a partir da Bíblia,
é onde a gente vai tirar o que a gente pode, o que a gente não pode, algo que é um relacionamento que a gente tem com ele. Então ele tá sempre do nosso lado, ele tá sempre dizendo o que agrada e o que não agrada o coração dele. E o relacionamento, o que é? Andar de mão dada, é confiar, é um relacionamento diário. E quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, a gente somos amigas, eu sei o que entristece a Grace, eu sei que eu posso e eu não posso, até onde eu posso, então eu não posso ir com ela, assim como a Carol e assim como a Mamila. Então, se eu não quero ver a Grace triste, por que eu vou fazer aquilo dali? É a mesma coisa com Cristo. Se eu sei que ele não gosta que eu faça determinada coisa, então pra que eu vou fazer? Então é justamente isso. Quando a gente tem um relacionamento de amizade, a gente não quer entristecer a pessoa. Às vezes a gente até, sem querer, faz alguma coisa que a pessoa não gosta, mas como num relacionamento de amizade, a gente senta, conversa e acerta tudo. E eu tava te ouvindo falar e eu lembro que uma vez a Priscila Alcântara falou sobre tatuagem, por exemplo, que pode ser certo pra mim e pode ser errado pra ti, dependendo da forma como tu vê. Então a gente descobre o que é certo e errado no relacionamento com Deus, né? Não em eu te falar ou ao contrário. Sim. Na questão de religiosidade, né? O meu olhar desde o começo foi tentar ser diferente das coisas que eu via quando eu não conhecia realmente Jesus, né? Que a gente vê como aquelas pessoas que vivem dentro de casa, não saem, exclui todo mundo e acabou. A minha visão sempre foi incluir todos, independente de estar no mesmo mundo que eu ou não, e estar sempre em convívio, né? Porque como a gente vai falar sobre Deus para as pessoas, falar sobre Jesus para as pessoas que não conhecem, vivendo só no mundinho nosso, né? A gente tem que estar nos dois lados, a gente tem que estar, como eu posso dizer, juntos nessa, Não né? excluídos. Não excluir, né? Muitas pessoas acham que a gente é um bando de ET que virou crente, como as pessoas dizem, e não vão mais viver com os outros. Mas não, sabe? É uma vida normal, mas uma vida muito mais alegre, muito mais natural do que uma vida que a gente vivia antes, pelo menos eu, que é uma felicidade momentânea. E essa vida que a gente vive hoje, pelo menos na minha opinião, é uma vida muito melhor, né? Que eu escolhi pra mim. É que nem diz naquele versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, isso, né? Então, pra algumas pessoas que não vivem a mesma realidade que a gente, ir pra festa e fazer esse monte de coisa, pra elas é bom. Pra gente já não, porque a gente encontra alegria em outras coisas, sabe? E a nossa alegria principal, ela é eterna. Essas pessoas que não têm Cristo, elas têm felicidade, mas é algo momentâneo, é algo passageiro, porque elas ficam a vida inteira tentando preencher o coração dela com coisas que não vai satisfazer, porque a gente sabe, hoje a gente tem esse entendimento de que a única coisa que preenche o nosso coração, de que traz alegria eterna para sempre, é Cristo. Então, a gente sabe se divertir da nossa maneira, são só maneiras diferentes, entendeu? Mas e o principal de tudo é que a gente tem alegria 100% do nosso dia, não precisa estar numa festa, não precisa estar fazendo algo incrível, só de estar aqui, a gente tá com Cristo, a gente é feliz por causa disso. Hoje, por exemplo, é sábado, 1h16 da manhã, a gente já comeu, a gente já riu um monte, já fez muita bagunça, inclusive tem gente dormindo e a gente tá aqui falando alto. E a gente tá se divertindo do nosso jeito. Até agora a gente tava rindo um monte e se divertindo do nosso jeito. Verdade. Não é porque a gente é crente que a gente passa o sábado em casa triste, isoladas do mundo. Não, a gente se diverte, a gente faz coisas comuns. Eu lembro que logo que eu me converti, eu achava, nossa, não, ir numa formatura, que isso, é pecado. E hoje eu vejo assim, por exemplo, se eu não fosse na formatura das minhas amigas de infância, sabe? Meu, foi um lugar que eu me diverti muito, que eu tava com elas, e que talvez pessoas olharam e falaram, nossa, olha só. Mas ela não é crente. Mas eu tava ali me divertindo e eu tava em paz no meu coração. Porque eu penso assim, tu tava falando, eu tava pensando, se tu tá namorando, tu sai sem teu namorado, tu não tá fazendo nada que fira ele, sabe? Que vai magoar ele. E assim a gente com Jesus. Não é porque eu não tô num ambiente que é a igreja que eu não tô com Jesus ou que eu vou fazer algo que vai magoar ele, né? Exatamente. Porque ele tá ali comigo onde eu estiver. Até porque se a gente tiver só amigos cristãos, pra quem a gente vai falar de Jesus, né? É verdade. E esse é o nosso propósito aqui, Exatamente. né? Falar de Jesus. E a lugares que ninguém vai, falar com pessoas que ninguém fala, justamente porque é nesse lugar que Jesus estaria.